Olá pessoal, mais uma aulinha, agora funções inorgânicas. O que vem a ser funções inorgânicas? Funções inorgânicas são várias substâncias encontradas no nosso dia a dia. Por exemplo, ácidos, bases, sais e os óxidos. Tem outras, mas essas quatro são as mais importantes, beleza? Primeiro, a definição de ácido. Bom, o que vem a ser um ácido segundo Arrhenius? Ácido segundo Arrhenius é toda substância que em solução libera íons. Qual que é este íon? O H+, ou H3O+, que a gente chama de hidrogênio ionizável. Beleza? Bom, podemos observar algumas reações de ionização desses ácidos em água. Por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico, em água vai liberar quem? O H3O+, mais quem? O Cl-. Notem que a água, o que a água fez? Ela quebrou a ligação covalente entre o H e o Cl, o resultado de uma ligação covalente. Então, dessa quebra originou o H3O+, que vocês podem observar em todas as três equações, nós temos o íon H3O+. Ó, H2SO4, que é o sulfúrico, quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? 2. Quantas águas você precisa? De 2. Isso vai liberar o quê? 2H3O+, mais o quê? O SO4-2. Olhem que interessante aqui, ó. Quantos hidrogênios? 2. Quantas águas? 2. Quantos íons H3O+ ele está liberando? 2. E qual vai ser a carga negativa? -2. Perceberam? O número de hidrogênios que a fórmula traz indica todas as outras propriedades. O número de águas que você necessita, quantos íons H3O+ ele estará liberando e qual é a carga negativa do ânion presente. Olha o outro e último exemplo ali, ó. H3PO4. Quantos hidrogênios ele possui? 3. Quantas moléculas de água você precisa? 3. Quantos íons H3O+ ele está formando? 3. E qual vai ser a carga negativa? -3. Perceberam? Então, qualquer ácido que você for analisar, sempre você precisa analisar o número de hidrogênios que ele possui. E esses hidrogênios a gente chama de hidrogênio ionizável. Beleza? Agora, a classificação de um ácido. Um ácido pode ser classificado de acordo com algumas propriedades. Quais são elas? Primeiro, quanto à presença ou ausência da carboxila. O que vem a ser uma carboxila? A carboxila é o grupo dos compostos orgânicos, o COOH, ou também CO2H, tanto faz, tá? COOH, isso a gente chama de carboxila. Então você pode ter os orgânicos e os inorgânicos. Orgânicos é o que possui a carboxila e os inorgânicos que não possuem a carboxila, o COOH, beleza? Quanto ao número de oxigênios, ele pode ser um hidrácido ou um oxiácido. Bom, a própria palavra está dizendo oxiácido. O que vem a ser isto? Que tem oxigênio na estrutura. E hidrácido não possui oxigênio na estrutura, beleza? Exemplos que a gente pode ter, por exemplo, HCl. Tem oxigênio? Não. Então ele é um hidrácido. H2SO4. Tem oxigênio? Tem. Então ele é um oxiácido. Joia? Quanto ao número de elementos, ele pode ser com 2 elementos binário, com 3 ternário, com 4 quaternário e assim por diante. Exemplo, HCl. Tem quantos elementos? 2, o H e o Cl, então é um composto binário. H2SO4, tem quantos elementos? Tem 3, H, o S e o O. Então ele vai ser um composto o quê? Ternário, beleza? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, o que vem a ser um hidrogênio ionizável? Aquele que você consegue arrancar da estrutura formando o íon H3O+. Certo? Ele pode ser um monoácido ou monoprótico, ele pode ser um diácido ou um diprótico, um triácido, triprótico e assim por diante. O que é triprótico, diprótico, monoprótico? É o número de H+. Então, monoácido monoprótico que libera um H+. Exemplo, HCl, HNO3, agora tem um cuidado. Tá? Existe uma exceção, é com o P, o fósforo. O H3PO4, H3PO3 e H3PO2. Todos têm 3 na sua estrutura, na sua composição. Só que, isso é muito importante. O H3PO4 tem 3 hidrogênios ionizáveis. O H3PO3 tem 2 hidrogênios ionizáveis. E o H3PO2 tem apenas 1 hidrogênio ionizável. Então, o H3PO4 que tem 3, ele é um triácido. O H3PO3 que tem 2, por mais que ele tenha 3 hidrogênios, apenas 2 são ionizáveis, então ele vai ser um diácido. E o H3PO2 tem 3 hidrogênios, mas apenas 1 é ionizável. Só com o P é exceção, então ele seria um monoácido. Então, olha só, HCl só tem o hidrogênio, monoácido. H3PO2 tem 1 hidrogênio ionizável, então ele é um monoácido, beleza?
O H2SO4 é um diácido, mesmo que o H3PO3, que tem quantos hidrogênios? 2. Então ele também vai ser um diácido. E assim por diante, beleza? Cuidado com o P. O P é a única exceção. Difícil de ser cobrado no vestibular, mas quando cai, poucos acertam. Beleza? Quanto ao grau de ionização. Bom, o que vem a ser grau de ionização? Grau de ionização é que mede essa quebra. Lembra que quando você adiciona água, quebra a ligação liberando H3 ou mais? Então, o grau de ionização, que é medido pela letra alfa, ele mede essa quantidade. Então, quanto maior o alfa, maior a quebra. Agora, olha só um esqueminha bem bacana para vocês entenderem isso futuramente nos vestibulares, né, nas suas resoluções de problemas, de exercícios, de testes, vocês vão lembrar e vão acertar. O alfa, guardem isso, o alfa é que mede a quebra. Quanto mais está quebrando um ácido, mais ionizado ele é. E quanto mais ionizado, mais íons ele está liberando em solução. Lembra das aulas anteriores? O que é íons? Fazem a condução de corrente elétrica. Se eu tenho poucos íons, conduz pouca corrente elétrica. Se tem muitos íons, conduz muito corrente elétrica. Então, o que nós temos que caracterizar? Quanto maior o alfa, maior a quebra, maior o número de H+, que está sendo liberado, ou H3 ou mais, maior a condução de corrente elétrica, maior a intensidade da lâmpada que nós vimos no experimento, maior, tudo maior. Então, quanto maior o alfa, maior a força, maior a quebra, maior a quantidade de íons, maior a condução de corrente elétrica, maior a intensidade da luz da lâmpada. Beleza? Então, é um esqueminha megamente importante. Vocês vão usar muito. Podemos classificar esse grau de ionização através de porcentagem. Então, quanto o alfa for maior do que 50%, nós dizemos que esse ácido é um ácido forte. Quando for entre 5% e 50%, ele é um ácido moderado. E quando for abaixo de 5%, ele é um ácido fraco. Temos algumas exceções e podemos também trabalhar com outra maneira de determinar essa força, através de um esqueminha. Olha, o oxiácido, que é um ácido que tem oxigênio, já vimos na classificação anterior, ele é HXeOY. O número de hidrogênios é X, ionizáveis, e o Y é o número de oxigênios. Se você fizer uma subtraçãozinha entre o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, você pode ter essas três possibilidades. Ou a diferença pode ser 0, ou a diferença pode ser 1, e a diferença pode ser 2. Ou maior. Certo? Quando for 0, ele é um ácido fraco. Ó. 1 menos 1 vai dar quanto? 0. Então, ele é um ácido fraco. Temos uma exceção. Essa exceção é o ácido carbônico. Quem que é o ácido carbônico? H2CO3. Se você fizer a diferença de 3 menos 2, vai dar 1. Teria que ser um ácido que é moderado, mas ele é um ácido fraco. Beleza? É a única exceção de força que nós podemos incluir nesse esqueminha aqui. Se você observar o H3PO4, ácido fosfórico, quantos oxigênios? 4. Quantos hidrogênios ionizáveis? 3. Então, 4 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 1. 1 é um ácido que? Moderado. Se você pegar o H2SO4, quantos oxigênios? 4 menos 2 vai dar quanto? 2. 2 é um ácido que? Forte. Agora, na hora da prova, na hora do vestibular, quando você está lá, né, tenso, não tem muitas escapatórias para poder descobrir, nossa, tem que decorar tudo isso? Pensa um pouquinho. Ácido sulfúrico. Aonde que nós encontramos ácido sulfúrico no nosso dia a dia? Bateria de automóvel. Se você derrama a bateria de automóvel na tua roupa, o que acontece? Ela fura, ela corrói. Então, é um ácido muito forte. Agora, se você pegar, por exemplo, o ácido fosfórico, que eu acabei de citar, o ácido fosfórico é encontrado no refrigerante. Agora, quando você toma refrigerante, você morre? Você tem alguma complicação assim de instante? Não. Né? Então, é um ácido que é moderado, fraco. Então, tenta usar o seu dia a dia para aplicar essas funções inorgânicas. Ácido clorídrico é um hidrácido, não tem oxigênio. Aonde que você encontra o ácido clorídrico? No estômago. Opa, você come aquela picanha saborosa, mas às vezes você pega um nervo. E daí? Aonde que vai esse nervo? Vai para o estômago. Tem que ter o quê? Uma substância para dissolver. E quem que é essa substância? É o ácido clorídrico. Então, ele dissolve porque ele é um ácido que é muito forte. Beleza? Então, tenta relacionar essas substâncias no seu dia a dia. Joia? Agora, outra expressão agora que nós temos que levar agora ao pé da letra é o nome dessas funções, dos ácidos. Essa que é a parte um pouquinho mais complicadinha. Nós temos duas funções dentro de ácidos, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos é simples. Como é que você dá a nomenclatura de um hidrácido? É apenas a palavra ácido, o nome do elemento e mais a terminação hídrico. Por exemplo, HCl, ácido clorohídrico, tudo junto, clorídrico.
HI, quem que é o I? É o iodo. Então, ácido, o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Então, ácido iodídrico. Ácido cianídrico, fluorídrico e assim por diante. Beleza? Já os oxiácidos, essa nomenclatura é um pouco mais complexa, tá? Como que a gente pode determinar? Bom, eu fiz uma expressãozinha aqui, ó. Se você olhar na tela, eu coloquei uma sequência de oxiácidos. Ó, o número de oxigênios, o número de hidrogênios, né? E se você observar, todos esses ácidos têm uma única terminação, que é a terminação o quê? Ico. Então, uma maneira fácil de você memorizar essa montoeira de funções, ou essa montoeira de nomes. Decore. Tem que decorar, professor? Pior que tem, tá? Decorem esses ácidos importantes aqui, que é o nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico, fosfórico e silícico. Observaram? Todos têm a terminação ico. Agora, se desses ácidos você retirar um oxigênio, você tira a terminação ico e coloca a terminação oso. Então, nitroso, cloroso, sulfuroso, fosforoso e assim por diante. Se desses ácidos que você acabou de decorar aqui com terminação ico, você subtrair 2 oxigênios, você vai para o prefixo hipo e a terminação o quê? Oso. Então, se você pegar o HClO3 e tirar 2 oxigênios, vai ficar o quê? Hipocloroso. E se você acrescentar um oxigênio nesses ácidos com terminação ico, você vai para o prefixo per e a terminação ico. Por exemplo, HClO4. Bom, HClO3 é o ico. Se você acrescentar um oxigênio, vai ficar o quê? Perico. Então, ácido perclórico. Aí tem uma maneira de você memorizar com maior facilidade. Por exemplo, ó, não como bolo claro, só pão sírio. Beleza? Então, ó, não do nitrogênio, como bolo claro, só pão sírio. Ah, mas professor, para que isso? Agora você faz a sequência, ó. Quantos hidrogênios tem aqui, ó? 1, 2, 3. Depois, 1, 2, 3, 4. Entenderam? Ó, coloca numa sequência de hidrogênios. Eu agrupei 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E os oxigênios a mesma coisa, ó. Todos têm 3, até mais da metade, ó. H3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então, são 4 com 3 e 3 com 4. Entenderam a sequência? Ó? Não como bolo claro, só pão sírio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oxigênios, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Beleza? Então, é uma maneira de você memorizar esses principais ácidos oxiácidos. Olha um exemplozinho aqui, ó. H2SO4 é o que está naquela tabela com terminação ico. Qual que é o nome dele? Ácido sulfúrico. Olha a terminação ico. Agora, se eu quiser o H2SO3, eu não subtraí apenas um oxigênio? Ó, era 4, agora é 3. Se subtrai um oxigênio, para que terminação você cai? Oso. Então, vezes sulfúrico, vai ficar o quê? Ácido sulfuroso. Aqui, ó, H3PO4. Quem que é o H3PO4? Que está lá na tela. Como é que é o nome? Fosfórico. Qual que é a terminação dele? Ico. Agora, se você retirar 2 oxigênios, então 4 menos 2 vai dar quanto? 2. Para que prefixo e terminação ele vai? Hipooso. Como é o fósforo, então vai ficar o quê? Ácido hipofosforoso. Beleza? Então, uma nomenclatura assim que precisa dar uma olhada um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais com detalhezinhos, porque é difícil? Tá? Mas é porque tem que decorar muita coisa. Às vezes o aluno não gosta de decorar essa montoeira de nomes aí. Beleza? Características dos ácidos. Os ácidos possuem algumas propriedades. Quais são elas? Primeiro, sabor azedo. Por exemplo, o vinagre. Você experimenta o vinagrezinho, aquele sabor é característica dos ácidos, beleza? Outra propriedade importante, característica dos ácidos, é apresentar coloração incolor perante um indicador chamado de fenolftaleína. Já vamos mostrar um exemplozinho para vocês depois. E a outra propriedade é que, em solução, eles quebram e conduzem corrente elétrica. Então, são bons condutores de eletricidade. Beleza, galera? Então, essa parte sobre funções ácido é isso que eu tinha que falar para vocês. Próxima função é a função base. O que vem a ser uma base? Bom, segundo a definição de Arrhenius, bases são todas as substâncias que em solução vão liberar a hidroxila. Quem que é hidroxila? O OH-. Beleza? Então essa característica de ser uma base, apresentar o grupo OH. Como que nós podemos representar uma base então? É o grupo OH que vai estar à direita e um metal à esquerda. Agora metal nós já trabalhamos.
metal tem carga positiva, então a carga vai ser mais alguma coisa, ou mais 1, ou mais 2, ou mais 3, ou mais 4, que são as principais, e o grupo OH que vale menos 1. Opa, um é mais, outro é menos. Mais e menos, o composto, o que ele é? Iônico. Agora, mais e menos, o somatório tem que ser igual a quanto? 0. Então, você faz o cruzamento dos valores novamente, certo? Só que nós temos um probleminha, a nomenclatura de uma base. Como é que você identifica uma nomenclatura? Primeiro, a palavra hidróxido, beleza? De o nome do metal. Simples, não? Só que tem um probleminha. O metal de transição. Lembram? Aquela parte central da tabela periódica, os metais de transição. Eles têm carga variável. Que variável? Ferro, cobre, né? São elementos que têm carga variável. E como memorizar isso? Eu tenho outro macetinho para vocês. Ferro, cobre, certo? Chumbo, níquel, ouro e outros a mais aí, eles possuem o quê? Carga variável. Para ferro, guardem isso, ferro, chumbo e ouro, o número de vogais e consoantes que a palavra traz são as cargas. Entenderam? Ó, ferro. Escreva a palavra ferro na tua cabeça aí. Como é que é? Ferro. Quantas vogais? Você está vendo quantas? 2. E quantas consoantes está vendo? 3. Então, quais são as duas carguinhas do ferro? Mais 2 e mais 3, porque é metal, tem carga positiva. O ouro. Quantas vogais você está vendo no ouro? 3. E quantas consoantes? 1. Então, quais são as cargas do ouro? Mais 1 e mais 3. Chumbo. Quantas vogais? 2. Quantas consoantes? 4. Então, o chumbo possui quantas cargas? 2. Quais são elas? Mais 2 e mais 4. Beleza? Então, são alguns esqueminhas para você lembrar um pouquinho na hora da prova. O que mais cai quem que é? É o ferro, certo? Quais são as duas cargas do ferro? Mais 2 e mais 3. Então, na nomenclatura fica assim. A palavra hidróxido de o nome do metal. Se tiver carga variável, você tem que colocar esta carga em romanos. Então, fica hidróxido de ferro. Mas que ferro? Ferro 2 ou ferro 3? É só você olhar o OH. Quantos OHs você tem? 2? Então a carga do ferro é 2, porque você cruza os valores, certo? Então fica hidróxido de ferro 2. Ou, se fosse ferro 3, ficaria hidróxido de ferro 3. Se a terminação maior for do ferro, ele também pode receber a terminação ico. E se for menor, a terminação o quê? Oso. Então, ferro mais 2 pode ser ferroso e ferro mais 3 pode ser o quê? Férrico. E isso serve essa nomenclatura para os outros metais, as outras cargas que são variáveis. Beleza? Agora, quando for um metal, por exemplo, de família 1A, 2A, que são as mais importantes, é só dar o nome do metal. Por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. CaOH2, hidróxido de cálcio. E assim sucessivamente, beleza? A classificação de uma base pode ser dada da seguinte maneira. Primeira, quanto ao número de hidroxilas. O que é hidroxila? O OH. Se tiver apenas um grupo OH na sua estrutura, ela vai ser o quê? Uma monobase. Se tiver 2 grupos OHs, uma dibase, 3 tribase e assim por diante. Beleza? Quanto ao grau de dissociação de uma base, é o mesmo problema e a mesma definição para os ácidos. O grau de dissociação é o alfa, ele que vai medir o quê? A força de uma base. Quanto maior o grau de dissociação, maior a quebra, maior o número de íons, maior a força e tudo aquilo que a gente já viu nos ácidos. Quanto à solubilidade das bases em água. As bases podem ser solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. Quem são as solúveis? Família 1A e amônio. Quem que é o amônio? NH4+. Beleza? Pouco solúveis, família 2A, os metais alcalinos terrosos. E as insolúveis vão ser quem? As demais. Beleza? Então é uma classificação muito simples. As características de uma base. Bom, as bases elas possuem sabor cáustico, sabor adstringente. O que quer dizer isto? Por exemplo, o leite de magnésia, né, é sabor cáustico. Quando você morde um caqui, ele está amarrento. Aquilo é um sabor cáustico. Beleza? Outra propriedade, outra característica de uma base é apresentar coloração vermelha perante um indicador, fenolftaleína. Então, lembra da parte de ácidos? Ácidos e base, certo? O que acontece nos ácidos é o quê? A fenolftaleína perante eles incolor e perante a base vai ser o quê? Vermelha. Outra propriedade das bases é neutralizar uma solução ácida e vice-versa. Os ácidos neutralizam as bases e as bases neutralizam os ácidos, formando o quê? Sal e água, que nós vamos ver na sequência.
Eu vou fazer um experimentozinho aqui só para vocês identificar e caracterizar essa coloração de uma base ou de um ácido perante um indicador que a gente chama de fenolftalina. Bom, vamos fazer um experimento agora determinando quem que é ácido, quem que é base através do indicador. Muitos vestibulares, eles colocam esse tipo de questão. Eles dão duas substâncias, A e B, por exemplo. Se vocês observarem aqui, eu não tenho os rótulos dos frascos, eu não sei quem eles são, tá? Se é um ácido, se é uma base ou vice-versa. E com o auxílio do indicador, eu posso determinar quem que é quem. Lembram? Ácido, a fenolftalina, ela é incolor. Se eu adicionar dentro de um ácido, ele tem que permanecer incolor. Se eu adicionar dentro de uma base, ela vai ter que ficar o quê? Vermelha. Vamos ver? Então aqui, ó, vou colocar uma substância, não sei quem que ela é, se é um ácido ou se é uma base. Vou colocar um pouquinho, beleza? Vamos colocar dos dois já direto e da outra substância, ok? Agora, vou gotejar algumas gotinhas do indicador, fenolftalina, e vamos ver. Se esse ficar vermelho, o que ele vai ser? Uma base. Opa, identificamos. Então ele é uma base, ok? No outro, vamos adicionar. O que aconteceu? Nada. Permaneceu incolor. Então, isto aqui só pode ser um ácido e esse outro só pode ser o quê? Uma base. Simples, não? Então, através do indicador, você pode determinar se a substância tem caráter ácido ou tem caráter básico. Beleza, galera? Outra função importante são os sais. Bom, o que é um sal? Eu já até comentei agora há pouco. Sal vai ser obtido através de uma reação entre um ácido e uma base. Então, vocês podem guardar o conceito assim, ácido mais base, sal mais água. Beleza? Só que nós temos que conhecer esse mecanismo de reação. Como que funciona a reação de neutralização, também conhecida como salificação. O próprio nome está dizendo, formação de sal. Sal é todo composto que em água se dissocia, liberando como cátion diferente do H+, e ânion diferente do OH-. Então, a resultante desta reação entre um ácido e uma base é um sal, que não pode ter nem H no início e nem OH no final. Bom, aqui nós temos o exemplo de uma reação de neutralização, também conhecida como salificação. Olha só, HCl, ácido clorídrico, mais NaOH, hidróxido de sódio. Note que já está em vermelho o H e o OH, porque o hidrogênio com o OH vão formar o quê? A água. E o Na com o Cl vai formar o quê? O NaCl, que é um composto iônico também, que já vimos na ligação iônica anteriormente. Então, uma reação simplesinha, só que nós temos alguns problemas. Por exemplo, aqui eu tenho HCl, mas se eu tivesse dois aqui, 2 hidrogênios, aí complicaria um pouco. Para você neutralizar, porque a reação é de neutralização, os 2 hidrogênios, quantos OHs você vai precisar de 2? Então, aqui você teria que fazer um balanceamento dessa equação. 2 hidrogênios, 2 grupos OHs, e daí o restante você vai ter a formação do sal obtido, tá? Então, é uma reaçãozinha simples, tá? E você tem que estar analisando o processo de igualdade entre os hidrogênios e os grupos OHs. Então, olha só, a nomenclatura dos sais você pode obter da seguinte maneira. Substituir as terminações dos ácidos pela do sal. Tem até uma frasezinha que você pode guardar. Mosquito teimoso, temato, tipico, temeto num vídrico. Nossa, vou repetir. Mosquito teimoso, temato, tipico, temeto num vídrico. Se você alinhar, fica mosquito, ito, teimoso, oso. Então você substitui a terminação do ácido oso pela terminação ito. Quando o ácido é sulfuroso, você substitui a terminação oso pela terminação ito. Então vira o quê? Sulfito. Aí, ó, temato, tipico, ico por ato. Então, se o ácido era sulfúrico, o ico substitui por quem? Por ato. Então, vai ficar o quê? Sulfato de o nome do metal. Agora, se você tem um ácido, por exemplo, HCl, ácido clorídrico, se você tirar o hidrogênio e colocar um metal qualquer, vai virar a terminação o quê? Mosquito, teimoso, temato, tipico, temeto, num vídrico. Hídrico substitui por quem? Por eto. Então vai ficar o quê? Cloreto de sódio, por exemplo, que é o NaCl que a gente deu o exemplo ali. Então essas substituições são importantes. A nomenclatura é estudar, galera. Tem que pegar o livro, tem que pegar o DVD e ir rodar várias vezes até chegar na sua nomenclatura e até você entender um pouco a nomenclatura desses compostos. Agora, os sais, eles podem ser classificados de algumas maneiras. Primeiro, o sal pode ser neutro ou normal. O que vem a ser um sal neutro ou normal?
Sal neutro ou normal é aquele que não possui hidrogênio e nem OH na sua composição. Ele é obtido através de uma reação de neutralização total. Já o sal ácido é aquele que possui o quê? Hidrogênio na sua composição. Por exemplo, NaHCO3, que é o carbonato ácido de sódio. O bicarbonato de sódio, né? Muita gente conhece como antiácido estomacal, beleza? Outra classificação é um sal básico. O que é um sal básico? É o que tem OH no meio. Como OH no meio? Por exemplo, MgOHCl. Outra função importantíssima são os óxidos, beleza? Óxido está presente no nosso ambiente em diversas situações. Os óxidos, por definição, são compostos binários. O que é um composto binário? 2 elementos, onde que um desses elementos é o oxigênio. Só que para ser óxido, esse oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Os óxidos são encontrados em vários processos do nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou construir uma casa. Eu preciso do quê? De tijolos, beleza? Mas eu preciso do que tenha sílica, né, a areia. Preciso de cal, que é o CaO, que é o óxido de cálcio, e outras funções que podem ser também utilizadas. Por exemplo, o CO2 na sua respiração. O que o CO2 ele é? Ele é um óxido, certo? O SO2, problemas na chuva, né? Chuva ácida. E assim a gente vai estar citando algumas estruturas que são importantes para o seu vestibular. O que nós podemos caracterizar é uma fórmula geral de um óxido. Como eu falei para vocês, ele tem que ser um composto binário. Então, olha só, você vai ter que ter o oxigênio, que vai ter que ter uma carga de -2. Lembra que ele é da família 6A, 6 elétrons na última camada tem que receber 2, certo? E um elemento E, que geralmente é um metal, beleza? E tem uma carga o quê? Positiva. Por que ele é positivo? Porque o oxigênio é o mais eletronegativo. Agora, alguns exemplos aqui, ó. O CO2, o H2O, o MnO2O7, o Fe2O3 e assim por diante. Ó, se você for analisar, o oxigênio vale quanto? -2. Então, 2 vezes -2 dá -4. Então, qual seria a carga do carbono? +4. Ok? Por que mais? Porque ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. Se você pegar, por exemplo, o ferro, ó, o ferro vale +3. Ó, se você cruzar os valores, ó, +3 e ó, -2. 3 vezes -2 dá -6. 2 vezes +3 que tem aqui em cima, +6. +6 com -6, 0. Agora, a nomenclatura, essa é um pouquinho complicada também. Dos metais é fácil. É óxido de o nome do metal. Por exemplo, sódio. Então vai ficar o quê? Óxido de sódio. O cálcio, óxido de cálcio. Magnésio, óxido de magnésio. Agora, se for um não metal, como por exemplo o carbono, ou o nitrogênio, ou o enxofre, os não metais, a nomenclatura tem que ser dada da seguinte maneira. Você utiliza prefixos. Quais são esses prefixos? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa e assim por diante. Para o número de oxigênios, D mais o nome do não metal. Então, por exemplo, CO2. Quem que é o CO2? Quantos oxigênios? 2. Então vai ser o dióxido de carbono. Beleza? Se for, por exemplo, o SO3, trióxido de enxofre. Se fosse o N2O5, pentóxido de dinitrogênio. Perceberam que eu coloquei o di também no nitrogênio? Porque são 2 nitrogênios que aparecem. Agora, os óxidos, eles podem possuir algumas propriedades. Quais são essas propriedades? Primeiro, ácido, básico e os neutros. Beleza? São as 3 mais importantes. Tem outras, mas essas são as que mais caem no seu vestibular. O que vem a ser um óxido básico? Para ser básico, tem que ter metal ligado ao oxigênio. E quais são os principais metais? Família 1A e família 2A. Então, quando o elemento ligado ao oxigênio pertencer à família 1A e 2A, eles possuem propriedades básicas. Ou seja, podem neutralizar soluções ácidas? Sim. Resultando no quê? Sal e água. Perceberam que agora praticamente é um resumo de todas as funções? Óxido, pessoal, é muito importante. A outra definição de óxidos pode ser um óxido ácido, ou também chamado de anidrido. O que significa a palavra anidrido? Sem água. Então, os óxidos ácidos são todos aqueles que, quando você reagir com a água, vai dar um ácido que você viu. Por exemplo, CO2. Reaja CO2 com água. O que vai dar CO2 mais água? H2CO3. Quem que é o H2CO3? Ácido carbônico. Se você pegar, por exemplo, o SO2, quem que é o SO2? O dióxido de enxofre.
reagir com a água vai dar o quê? H2SO3. Quem que é o H2SO3? Ácido sulfuroso. O mais importante de todos, o SO3. Quem que é o SO3? O trióxido de enxofre. Reage com água, vai dar o quê? H2SO4. E aqui deixa eu abrir um adendo aqui, ó. Por exemplo, o diesel, certo? Combustível diesel. O que acontece? Ele possui enxofre dentro da sua composição. Quando você coloca no seu carrinho lá, no caminhãozinho, no tratorzinho para queimar, o que acontece com esse enxofre? Ele se liga com oxigênio, combustão, e vai liberar o que para a atmosfera? SO2 e SO3, que é o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Esses compostos, ao reagirem com a umidade do ar, a água que está nas nuvens, vai formar o quê? O H2SO3 e o H2SO4, que cai na forma do quê? Chuva ácida. Aí os problemas na agricultura, na erosão do solo e assim por diante. Então, olha como isso é importante para o seu dia a dia. Podem cair questões no seu vestibular, certo? Envolvendo essas questões ambientais, porque isso está na moda. Se está na moda, o pessoal costuma colocar no seu vestibular. Agora, a definição de outro óxido é o óxido neutro, que não reage com água, não reage com base e não reage com ácido. Então, ele é neutro. Um esqueminha que você pode, por exemplo, levar para o seu vestibular é o seguinte, lembra de uma TV norte-americana famosíssima? Não é a CNN? Certo? Então, a mesma coisa, carbono, nitrogênio e nitrogênio. Só que aqui no nosso esqueminha aqui vamos colocar um 2 no final. Então, fica CNN2, mais o oxigênio. Então, fica CO, NO e N2O. Esses são os 3 principais óxidos neutros, que não vão reagir com ácido, com base ou com água, mas reagem com oxigênio, porque senão a gente estava morto hoje. Você acredita nisso? Por exemplo, quando tem uma queima lá fora num combustível qualquer, por exemplo, a gasolina, não libera o CO para a atmosfera? O CO mata, ok? Então, não tem um monte de carro aí, você não está escutando um carro passando, um trator passando, um caminhão passando, qualquer um automóvel passando? O que ele está liberando? CO. Então, se ele está liberando CO e esse CO não fosse transformado em outra substância, nós estaríamos mortos hoje. Então, o CO reage com oxigênio para produzir quem? O CO2, que é absorvido lá na fotossíntese através de uma reação para a produção de oxigênio. Beleza? Então, cuidado. Óxidos neutros ou diferentes, não é que eles não vão reagir, só não reagem com água, com ácido e com base. Mas com oxigênio eles reagem para transformar em novas e outras substâncias. Beleza? Então essa seria uma parte importantíssima para o seu vestibular, a parte sobre funções inorgânicas. Quais são elas? Ácidos, bases, sais e óxidos, os mais importantes. Então, pessoal, esta é uma aula pesada, vocês já perceberam, tá? Infelizmente é uma parte da matéria decoreba mesmo, tá? Decorar ácido, decorar base, decorar sal, né? A nomenclatura. Então, pegue um livro, pegue um pouquinho mais aprofundado, tente dar uma decoradinha aí nesses principais nomes. Também não vai precisar se aprofundar muito, né? Os principais a gente comentou aqui nesta aula e vocês vão se dar bem em qualquer vestibular que vocês forem fazer. Beleza, galera? Um abraço!